Boa noite, boa noite, olá, quem está aí me ouvindo? É hoje, é hoje que nós vamos falar sobre a reconstrução, ressignificação da linha do tempo, da timelines. É hoje. Oi, Beth, linda. Então, quase não deu para fazer. Eu espero que a gente aguente aí, porque caiu uma chuva aqui na serra e achei que não fosse. Eu demorei até um pouquinho entrar, porque a rede tá bem frágil aí hoje por conta dessa chuva. Boa noite, querida. Saudade também, Beth, né? Saudade. E aí eu fui à cidade de Mogi, Beth, hoje, e vim a tempo. Não, cheguei bem cedo aqui, cheguei mais 6 e alguma coisa, bem cedo, mas achei que eu não fosse conseguir mesmo hoje. Até meio que a energia caiu em relação a vibrar, né, para fazer essa live. Mas vamos ver até onde vai. Uma das falhas, se a gente pode dizer assim, da live é a falta de interação, não é? De ouvir o outro. É incrível. Então é isso. E a gente tá, né, Beth, mais dentro aí da construção de uma outra mentoria. É, tudo conspirou a favor, é verdade. Vamos fazer. E, e a gente está considerando, né, aí esses trabalhos. E além disso, né, Beth, não é só por isso. É o quanto a gente faz o que ama. Então, quanto mais a gente puder estar nessa interação, melhor. A gente gosta bastante disso. E hoje o assunto é isso, é sobre a questão da gente olhar a nossa linha do tempo, a configuração que nos trouxe até aqui, que dentro de uma linearidade, embora a gente precise ainda usar esse termo, né? A gente sabe que nada é linear, apenas uma postura, da gente diante dos termos para poder entender melhor a vida, porque nós somos ainda muito lineares, mas no âmbito geral não é a linearidade que segue a vida, né? A vida é cíclica e é no espiral. É, exato. Exato, cada um chega na sua hora. Isso é cada vez mais eu entendo, sabia? Quantas vezes, e até hoje, tem coisas que não me chamam tanto, mas é porque eu ainda não tenho a consciência, né? De chegar lá. Oi, Ana, tudo bom? E olhando a minha história, eu percebo isso. E não tem como. Quando a gente não está na consciência, não tem como. Não tem como insistir, não tem como ser. Isso é até uma preservação de tudo, né? Oi, Kelly. Oi, Isabel, querida. Então, a gente estava aqui conversando sobre isso. Nesse tema, a reconstrução, a ressignificação, reconstrução, né? Sejam aí os termos. A gente precisa de uma linearidade para poder entender um pouco as coisas, né? Boa noite, queridas, sejam muito bem-vindas. Uma live que quase não aconteceu. E se eu sumir de repente,
é porque a energia, a internet acabou. Que aqui na Serra tá chovendo e as coisas ficam mais oscilantes, né? Igualzinha a vida, sabe? É isso. Ai, essa inconstância que nos leva sempre a um ponto de confiança em tudo. Se tiver que ser, vai ser. E assim a gente intenciona e ao mesmo tempo aceita o que vier, né? Então vamos lá. Vamos mais, sem mais delongas, vamos entrando. Puxem a cadeira, peguem o café ou o chá. Eu pedi que trouxessem um caderno, qualquer coisa, né, que pudesse. Não sei se voltou aqui, ó. Apagou aqui para mim. Eu voltei? Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? É verdade. Vocês estão me ouvindo? Porque apagou aqui para mim, eu não sei mais se eu tenho que reiniciar. Ah, estão me ouvindo? Ah, beleza. Beleza, então, querida. Então, gente, pode acontecer isso, viu? Da gente de repente acabar. Mas olha, se isso se acabar, eu vou fazer uma gravação, eu gravo um vídeo e deixo lá na página, tá bom? Não necessariamente hoje, porque aí eu não vou ter a rede, mas assim que eu puder, eu coloco lá e marco também outra live, sem problema nenhum. É porque a gente colocou a data de hoje, né? A gente tem que colocar. A gente tem que seguir uma organização mínima, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre o tema, essa coisa linda de reconstruir a nossa linha do tempo. Inclusive, o próprio tema já traz linha, né? Mas a linha não precisa ser esticada. A linha, ela pode ser num espiral, que é o que mais conscientemente acontece na nossa vida, é a espirilação. A gente é espiritual a gente é espiritual num experimento na matéria, e a nossa vida transcorre no desenho de uma espiral. O que acontece na espiral? Até eu ia procurar, mas eu não lembrei. Eu tenho um arame aqui, que é lindo porque ele tá bem enroladinho, e quando a gente levanta ele forma um espiral lindo. Então o início aqui vai espiralando, e é a nossa vida, o nosso circuito nesse experimento aqui é nessa dança, Porque quando eu passo pela espiral, quando eu chego a um ponto, eu já passei por várias consciências antes de chegar a esse ponto aqui, e eu tenho outras consciências ainda a chegar. Então a vida nos convida, né? Esse jogo chamado vida nos convida a sempre olharmos para a vida como nós passamos pelo ponto, pelos núcleos a serem trabalhados por nós, mas sempre de uma outra consciência. Nunca com uma consciência voltando atrás, porque a consciência ela não regride, ela só expande. E somos convidados a continuar nessa espiral em uma progressão. É assim o nosso experimento. Então, quando a gente fala de... Oi, Sandrinha, Sandra amada. Então, quando a gente fala de uma linearidade, é porque ainda precisamos de entender de uma forma linear, né? A gente nasce, completa um ano, completa 12 meses para completar um ano.
aí a gente fica mais 12 meses, vive mais 12 meses para completar o segundo ano, e assim vai. Então, isso na nossa mente se torna linear. Ah, tá, quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha 6, aí no ano seguinte eu fiz 7, 8 e assim vai. Então, a gente trafega nessas duas consciências para poder entender um pouco melhor e a gente se calçar diante de tantos ensinamentos. Então, o que é, primeiramente, reconstruir a sua história dentro da sua linha do tempo? Não tem como sem antes trazer que nós devemos reconhecer a nossa história. Então, aqui é a hora da gente parar e entender assim: poxa, eu vivi e passei por tudo que eu passei, ok? Ok, até aí legal, né? Mas eu não preciso ficar presa ao que eu passei. Eu posso seguir adiante. Parece que falar assim é às vezes até maldoso, é às vezes uma coisa muito fria. Sim e não. Quanto mais a gente entender que realmente a gente não precisa ficar preso à nossa história, porque passou, mas nós somos compostos, né? O nosso ser tem várias dimensões e eu preciso resgatar a memória, a minha consciência que ficou congelada, que ficou dolorida, que ficou presa àquelas emoções e sentimentos, traumas lá atrás. Enquanto eu estiver presa lá atrás, eu me sinto amarrada naquele item, naquele núcleo e não consigo ir adiante. Ou seja, claro que a gente vai vivendo, né? E às vezes não é na mesma vida que a gente consegue reconstruir o que a gente passou lá. Mas, trazendo para cá, eu preciso me liberar lá atrás. Mas é lá atrás que eu preciso liberar? Não. É na consciência que eu tenho hoje que eu tenho que ir lá atrás e liberar a minha consciência que ficou lá. Ficou amarrada, ficou presa, retida, congelada naquela história, naquela situação. Então, isso é tomada de consciência da minha história. Então, nesse momento, eu vou pedir que vocês recordem agora. Eu não vou fazer assim nenhuma prática mais profunda, porque a live ela não comporta muito esse aspecto. Mas eu entendo que o que vocês estão aqui... Oi, Valéria, boa noite, querida. É para sentir, mas aí eu vou pedir que vocês se tornem totalmente autorresponsáveis sobre o que a gente vai falar e possivelmente as dinâmicas. Não vá tão profundo, mas deixe para fazer no momento em que você possa realmente se debruçar sobre isso, né? Então, nesse momento, volte à sua história, como se fosse um filme passando na sua tela mental. Você está assistindo vários clipezinhos, mas não de qualquer filme, é da sua história. E perceba até onde você pode ir nas suas lembranças, nas suas memórias, o que você passou. Muitas daqui, né? Conheço todas que estão aqui. Já tem recursos internos para lidar com isso. Quantas vezes você for a sua história, tantas vezes você vai ter oportunidade de ressignificar. Esse olhar para a nossa história requer isso. Toda vez que eu olho com a consciência que eu tenho hoje, eu tenho a oportunidade de ressignificar aquilo. Aquele sentimento, né? Se me causou ressentimento, se me causou trauma. Hoje eu estou mais pronta para, em memória, em lembrança, em consciência, nesse momento, lembrar daquela pessoa e transmitir a ela o meu perdão. Ou pedir perdão a ela.
Então, a nossa consciência, ela tem esse poder maior. Nós não somos, até somos, movidos pela nossa mente. A nossa mente só toma o comando da nossa vida quando assim nós deixamos. Porque não é a mente que toma conta da nossa vida, não é ela que responde pela nossa vida. Ela é um fragmento de uma estrutura que está em nós. Mas quem comanda a nossa vida é a consciência maior em nós, né? E aí, os pensamentos, eles são um compartimento que advém de tudo que eu já passei e de tudo que eu achei, tudo que eu correspondi, que sou eu. Então, o pensamento, ele é um programa que pode ser limitador, pode ser arrogante, pode ser constrangedor, adoecedor. Então, eu preciso que a minha consciência maior esteja no comando para que os meus pensamentos tenham de fato um Senhor, para que Ele obedeça. Se eu, nas muitas consciências, nas minhas consciências mais inferiores, tomar em conta de mim, eu vou ficar como folha ao vento. Qualquer coisa serve, qualquer vento me leva e para onde nem sei e nem quero saber. Então nós já passamos dessa fase e cada vez mais a gente precisa estar acionando a nossa consciência maior para que em meio a desejos, sonhos, a tudo, a dores que a gente tem na nossa estrutura, a gente possa comandar e lidar com tudo da melhor maneira possível. Então, a gente aciona o nosso eu observador. É a estrutura maior que nos liga à fonte, que nos liga à consciência absoluta, que pode ter vários nomes. Então, quando nós somos conduzidos pela mente, pela mente inferior, o que nos traz é um total ressentimento, uma total falta de consciência daquilo que realmente a gente pode, porque não aciona o melhor em nós. A gente fica só como mendigos, esperando migalhas da nossa consciência maior, porque a gente não põe a nossa consciência maior como o Senhor da nossa vida. Então isso foi uma palhinha para entender que como eu posso ir lá atrás, oi Fih, querido, como eu posso ir lá atrás na consciência que eu tenho hoje, resgatar o que ficou lá. Tem coisas que eu não vou saber, gente, e não precisa ser trauma daqueles, porque cada um tem a sua vida aí, tem as situações que passou. Porque em nós, dentro do método Pathwork, que é um método que eu gosto bastante, e meus trabalhos estão muito baseados nesse método, a gente entende que nós já viemos com alguns imprints e a família que a gente escolheu estar vão ajudar a gente, vão colaborar com o nosso crescimento. Então nós vamos ter imprints, às vezes a maneira como o pai falou comigo, como ele se reportou, ou como da forma que pôde, aquilo me causou algum trauma que eu levo para o resto da vida. Porque eu já tinha um imprint que eu precisava de um pai que falasse daquela forma, que agisse daquela forma, para criar em mim algo que eu preciso em mim mesmo vencer. Esse é o desdobramento aí de uma vida, mas a gente não vai adentrar nisso, só trouxe por uma questão de entender que a nossa consciência hoje é no presente que tudo se faz, é aqui, agora. O que eu posso fazer com aquilo que eu passei lá atrás? E cada vez que eu consigo ir lá atrás com a consciência mais elaborada que eu tenho no hoje, que é o momento que eu vou olhar, mais eu consigo ressignificar a minha história e mais eu consigo fazer uma limpeza, digamos assim, uma abordagem muito melhor do que eu fiz antes. Então é valorizar o presente,
que a gente vai ressignificar a nossa vida, a nossa história. Então, tornar consciente daquilo que passou em você e você poder olhar a sua história é muito bom. Eu não sei quantas pessoas aqui tem coisas que eu não gosto nem de lembrar. Eu não gosto de lembrar, porque isso me causa uma dor. Então, muitas vezes, a gente considera que a vida nos sacaneou. Às vezes a gente considera que aquilo a gente não consegue mais olhar. Então a gente precisa elaborar, saber quem está no controle da nossa vida, para que no momento certo a gente vá lá na nossa história e recupere. Recupere o quê? A consciência maior daquilo que ficou lá. E aí eu consigo desatar um nó que me prendia, aquela consciência, aquela dor, ressentimento. Oi, Majô, linda! Saudade, querida! Então, o primeiro passo, reconhecer a sua história. Quem é você na sua história? Como foi a sua infância? O que você passou? Como era? Que imagem você tem dos seus pais na sua infância? Como foi a estrutura do seu crescimento? Como foi a sua escola, seus colegas? O que você passou na escola? O que você passou nos seus estudos? O que você passou dos seus receios, dos seus medos? E na adolescência, como é que foi? Então, abre essa tela mental e veja, vai anotando algumas coisas, né? Mas antes de anotar, deixa eu falar uma coisa. Nessa live de hoje, que a gente está chamando de reconstrução e ressignificação da sua história, seria interessante, dentro de um bloco, de uma folha, seja do que você trouxe, você construir a sua linha. Embora seja diferente do que eu trouxe no início, que essa linha reta é apenas só uma configuração, porque na nossa vida a analogia melhor é em espiral, mas enfim, a gente vai usar a linha para poder fazer os nossos marcos, porque fica mais fácil, né? Por tudo que a gente já conversou aqui. Então, nessa linha aqui, você vai construir na sua folha, no seu caderno, e você vai escrever daqui para baixo todas as lembranças que você teve que causaram algum tipo de desconforto em você, sabe? Algum dor, desconforto, trauma, seja o que for. Então você vai anotar aqui, vamos supor que eu vou falar de mim porque na live não dá quase para perguntar a tempo e a hora de saber a resposta. Mas vou colocar aqui, aos 3 anos, aos 2 anos, meu pai morreu. Então eu vou colocar aqui, na linha de baixo, foi um fato marcante na minha vida que acarretou em mim muita dor, né? É um dos meus núcleos de trabalho, então, na minha vida. Então vou colocar aqui, morte do meu pai, ou passagem, seja o termo que você quiser, porque foi algo de fato que doeu, ok? Aos 3 anos, eu vou colocar aqui, 3 anos, fui adotada. E aí, eu peço agora a você, que se você quiser, você vá marcando, ou então anote aquilo que é para você fazer em outro momento. Então você vai colocando marcos e escrevendo embaixo o que te causou dor, lembranças, eventos, situações. Você vai colocando doenças, você vai colocando aí, seja pontual. É claro que de preferência, você acione a sua consciência maior no estado de presença e traga para que venha aquilo que você já está pronto para olhar.
aquilo que realmente vai surtir efeito para você nesse momento. Porque é claro que a gente pode ver de um tudo, mas vamos ser mais específicos, cautelosos dentro daquilo, ok? Lembrando que todas as anotações para o lado de baixo, né, que a gente pode chamar aqui, ó, da linha para baixo, foi o que te marcou profundamente, causando algum tipo de dor, desconforto, doença, né, qualquer coisa assim. Por que que isso é importante? Porque é dentro dessa dinâmica da gente ressignificar esses pontos que eu já vou dizer como que a gente vai ressignificar. E aí você pode ir anotando para depois saber como que você vai continuar. Lembrando que todos esses marcos, eles precisam... Oi, Cata, querida. Catarina. Todos esses pontos, não faça julgamento nem crítica. Ai, meu Deus, eu achei que eu já tinha ressignificado isso, mas isso voltou? Tudo bem. Que, na verdade, nós vamos trabalhar tudo em nós, sempre. Tudo pode partir de um ponto que realmente algo aconteceu. Mesmo que você tenha feito vários trabalhos, aquilo se formou uma cicatriz. Pode ser que você não doa mais, mas a decorrência dele na sua vida, as consequências trouxeram alguns outros pontos. E às vezes a gente vai voltar numa ressignificação muito superior, onde a gente não vai ver mais dor. A gente vai ver a beleza realmente da nossa história. Mas a gente sempre vai lembrar. Mas pode ser que não doa mais. E esse é o objetivo de uma consciência mais apurada. É cada vez mais a gente trazer à mente algo, a lembrança, e aquilo não doer mais, né? Quantas de vocês passam por isso? De algo que vocês sabem que naquela ocasião causou uma dor e hoje não dói mais, mas ela nunca vai sair do seu campo de memória, sempre vai estar ali. Valorizar a nossa história é reconhecer tudo que houve. Tudo, Kátia, tudo. Porque é fonte do nosso trabalho. É um trabalho que dizem as linhas espiritualistas que, na verdade, a gente não evolui, né? Porque nós já somos tudo em essência. Eu concordo. Só que a gente precisa ir tirando aquilo que encobre o nosso eu real. Às vezes, está coberto de vários véus e não é aquele véu fininho, são peles, véus que tem a correspondência de peles de animais, sabe? De tão grosso que é. Porque o nosso eu real, ele fica encoberto. E o nosso trabalho na vida, aqui nesse experimento, é ter as ferramentas para ir tirando aquele véu e ir se despindo para que o eu real reapareça. Para que ele, de fato, aquilo que nós já somos, venha à tona. Então, eu gosto bastante disso, dessa consciência do que realmente somos nós. Nós, em essência, já somos tudo. Caramba, mas, pô, tem quase 57 anos e ainda estou trabalhando? Pois é, eu estou nesse processo, como todos nós, né? Até chegar ao nível de consciência, nessa ou em outras vidas, que eu possa realmente me despir completamente, para que esse eu real cada vez mais apareça. E aí, conforme a gente vai escrevendo, existe um limite, né? Você não vai fazer desde a sua vida uterina até o dia de hoje numa única vez. Não é nem saudável. Então, por isso que no estado de presença virá
os marcos que você precisa trabalhar, mesmo que um seja lá na barriga da sua mãe, que você sinta alguma coisa, né? Esses dias, por exemplo, eu estava com uma cliente, esses dias não, já em consultas atrás, que ela conseguiu sentir a dor que a mãe sentiu na gravidez, em que ela estava na barriga. Olha, ela, na fase adulta, sentiu a dor que a mãe sentiu. Você vê como que isso fica, gente, a nível celular. O nosso maior órgão, que é a pele, ele conduz todas essas lembranças. E dependendo da dinâmica que a gente faça, a gente pode acessar no nosso corpo esses marcos, essas lembranças. É muito lindo. Então, pode ser desde essa lembrança, como uma lembrança do que me aconteceu um ano atrás. E eu posso marcar. Eu, quando tinha 1 ano, aconteceu isso. E há 1 ano atrás aconteceu aquilo. Eu posso trabalhar esses 2 marcos. Não importa. Importa é você seguir a intuição. É você se ouvir para que mais coisas venham. Para que mais lembranças venham do que você está pronta para ver, tá bom? Alguma pergunta até aí? Alguém quer falar alguma coisa? Enquanto isso, estou tomando uma água. Ninguém? E uma coisa interessante, gente, seguindo aqui, é que tudo isso que a gente passou desde que a gente foi concebida, é material, foi material para que se tornassem imprints na nossa vida, criando crenças e padrões em nós, e com isso forma a grande malha do que rege a nossa vida. Então, a partir do que eu apreendi na minha vida, na minha família, na região que eu morei, em todo o contexto, me formou, me conduziu a um programa de crenças e padrões que rege a minha vida. Eu correspondo ao que eu acredito, ao que está em mim. Então, quanto mais a gente voltar a nossa vida a ressignificar o que aconteceu lá, mais eu me libero, mais eu libero crenças que me limitam. Então, baseadas lá, principalmente no primeiro setênio, no primeiro setênio da nossa vida, ou seja, dos 0 aos 7 anos. E aí, esses imprints, esses fatos, né? Eventos, situações que ocorreram, projetaram em mim, conduziram a minha psique a formar tudo isso que eu acredito, né? Qual é a minha crença a respeito de prosperidade? O que eu acredito? Qual é a minha crença a respeito do casamento? Qual é a minha crença a respeito de amizade, de uma vida farta? Qual é a minha crença a respeito de estudar ou não, de ser inteligente ou não, enfim, tudo. Da carreira que eu segui, das mazelas que eu acredito ou não, tá tudo lá, que a gente chama da caixinha preta do nosso ser. Mas essa caixinha existe a codificação. E cada vez que eu adentro em mim, através de ferramentas específicas, através de uma consciência maior, através do caminho do autoconhecimento, mais eu vou me liberando, mais eu vou entendendo, opa, eu não preciso mais corresponder a esse imprint, porque eu já entendi. Bingo! E aí tem todo um trabalho, a neurolinguística, né?
traz muitos trabalhos, muitas atividades, muitas dinâmicas, conhecimento, conteúdo que ajuda a gente a desbloquear, assim como o Theta Healing e outras terapias, né? Para que a gente desbloqueie, porque não basta só uma consciência. Isso ajuda, esses insights, a ficha cai, ótimo. Mas a gente precisa se testar, a gente precisa ir lá realmente para ver, ok, eu não acredito mais nisso, né? Então isso requer que eu libere a minha vida, a minha história, olhe lá para trás, sabe? Olhe lá para trás. Opa, olha só, aconteceu isso ali na minha vida. Olha que interessante. Hoje eu não penso mais a esse respeito. Como foi bom ter voltado lá para ver isso. Então, cada vez que você lide com crenças e padrões, cada vez que você consegue fisgar uma, é bingo para você. Você ganhou uma estrelinha, uma medalha. E para isso, num trabalho que a gente fez aí, eu trouxe a condição de escrever, de você, na hora que você pesca, que aquilo gerou uma crença em você, ou que você percebeu que é uma crença, você escreva no caderno, porque são oportunidades depois de você trabalhar sobre aquilo de uma maneira consciente. Existem várias maneiras de trabalhar com crenças. Maneira inconsciente, onde a gente pode reprogramar o nosso subconsciente através de técnicas, utilizando alteração da nossa consciência, ou de uma maneira consciente, mas ela precisa estar já no nível consciente para que ela seja trabalhada, né? Ok? Alguma pergunta aí? Olá, boa noite, Suzy. Então, feito a linha, marcado os marcos que são relevantes para você, que vieram à tona para você, e lembrando que do marco para baixo, você vai anotar tudo que veio realmente, que criou desconforto, uma dor, seja o que for nesses sentimentos que causam mais sofrimento, tá? Da linha para cima, que eu ainda não tinha falado, você vai escrever só lembranças agradáveis, construtivas. Eu só gostaria de reforçar uma coisa, não que as da linha para baixo não sejam construtivas. Gente, tudo é construtivo na nossa vida, dependendo da consciência. Foi um dado lá atrás de um sofrimento que eu consegui me superar. Então, ele é construtivo. Não foi na hora daquela consciência. Eu sofri pra caramba. Mas depois que eu ressignifiquei, eu vi o quanto eu cresci quanto ser humano. Quanto eu consegui ir adiante. E eu me tornei uma pessoa mais fortalecida, uma pessoa mais ampla, uma pessoa não voltada tanto para aquela dor. Enfim, me expandiu. Eu cresci com aquilo. Então, me construiu, né? Deixa eu ver se eu falei tudo. Ah, sim. Então, ligando agora em tudo que vocês escreveram, vocês vão ter um olhar bem apurado de uma coisa de cada vez. Veja qual foi a primeira coisa que você escreveu na sua linha do tempo que trouxe uma dor. Olhe para ela. Primeiro, sinta o que você precisa sentir acerca do que você escreveu, dessa lembrança, desse evento. No meu caso, eu trouxe, quando foi a primeira lembrança que eu tenho da minha infância, foi a morte do meu pai. Eu tinha 2 anos. Trouxe tristeza? Trouxe um vazio profundo na minha vida.
até eu entender o que isso significou para mim, né? Então eu escreveria lá, me trouxe um vazio. E sinta isso, gente, sinta. Você não pode passar por cima do seu sentir. É para ressignificar? É, mas primeiro você tem que validar que sentimento foi esse que te causou essa dor, que te causou essa lembrança da forma como você sente. Então, olhe e sinta o que a sua consciência lá sentiu e perceba se permanece em você, na consciência que você tem hoje, nesse momento, ou no momento que você fizer essa atividade. Perceba, isso tudo é ampliar sua capacidade de percepção, sabe? E não simplesmente achar que é um catálogo, né? Com aqueles motionzinho. Ah, ele ficou triste. Legal, fiquei triste lá. Você sentiu essa tristeza? Você se deu o direito de sentir? É preciso isso, olhar para isso, ter empatia com a sua consciência que sentiu. Mas não é para ficar, né? Meu recado não é para ficar lá girando em torno daquela dor. A não ser que você precise muito, porque aí você já vai precisar de uma pessoa que acompanhe. É você validar o seu sentir, você mesmo com você. Validar. Validou? Sentiu? Você ainda percebe que você ainda sente aquela dor lá de trás? Né? Responda para você. Responda, anote isso para a hora que você for fazer. Se sim, se você ainda sente, então existem técnicas especiais para isso. Você pode se ancorar, primeiro chamar pela sua consciência maior, estando na sua presença absoluta nesse momento, ou no momento que você fizer. A nossa presença do aqui e agora é o nosso eu superior. Quanto mais presente você está na sua vida, mais você está engajado, mais você está ali pleno com a sua estrutura maior. Então, numa analogia, né, colocar a mão no plexo cardíaco tem muita simbologia. Primeiro que a nossa glândula do timo, do autoacolhimento, do amor incondicional, do prazer, é a nossa glândula que destila hormônio para o nosso corpo, para a nossa corrente sanguínea. Colocar a mão no seu peito faz com que você se recorra a esse dispositivo que está aí, de graça para você. Então, recorrer, respirar profundamente, inspirar, expirar, fazer isso quantas vezes forem necessárias, viu? Então, fazendo essa atividade, você já reduz o estresse em 80%, tá? Isso em 80% você já reduz. Você mesmo chega para você mesmo se acolhe, colocando a mão aqui, e você mesmo inspira e expira, né? Numa respiração profunda e abundante, e leve você, ou seja, traga você para o centro, para onde tudo acontece, no aqui e agora. E diga a você mesma, eu estou aqui. Você não está só. Porque você está lidando com uma dor lá atrás, que possivelmente essa dor vem passando de anos e anos e está ainda acoplada a você. Se não tiver, mas você reconhece aquela dor, tá bem bacana. Na consciência que você tem hoje, vai lá, naquele núcleo lá da sua dor, e você se acolhe a sua consciência que está lá, e reporta a sua criança, a sua adolescente, que está lá dizendo, você não está só, eu estou com você. Né? Vê o quanto isso é possível, gente.
Eu tenho feito em vários atendimentos e isso é muito bacana. Suzy está dizendo aqui, é muito difícil, tem uma dor, você sente muita dor? Quando como eu falei, quando existe uma dor que é insuportável, a pessoa não consegue ir lá, aí vai precisar de um terapeuta, de alguém que conheça realmente, tá bom? Não consigo tirar do meu coração algo. Então, Suzy, eu recomendo a você que você procure uma pessoa que possa fazer isso, porque às vezes tem dores que são muito grandes mesmo, né? Por isso que existem as terapias. Eu posso te ajudar ou você também pode recorrer a alguém que você conheça, tá bom? Qualquer coisa a gente pode conversar. Então você só respire. Você sabe que dói, que você não consegue tirar isso do seu coração, ou seja, da sua consciência. Então não vá tão profundamente. Apenas marque na sua linha do tempo, ok? Bem, agora tenho algo a dizer a vocês. A nossa mente, lembra que eu falei que a nossa mente, ela muitas vezes, a nossa mente inferior está num comando de um lugar que não é da mente, não é para ela assumir o comando da nossa vida, né? O grande comandante da nossa vida é o nosso mental superior, que é o nosso eu superior. O mental superior é a sua capacidade de unir a razão com a emoção, ou seja, com o sentimento. É mente e coração, né? Mente e coração juntos formam a nossa consciência maior, onde o racional ele não precisa ser retirado, pelo contrário, a nossa mente superior, ela é que tem o domínio do nosso sentir. É muito interessante isso. Agora, a nossa mente inferior é essa mente tagarela que traz situações, que traz limitações, que não para, que julga, que critica e que tem hora que a gente não aguenta. Ela não tem algo melhor, porque ela está no programa dela. E uma das funções, um dos núcleos que a gente tem que trabalhar é justamente equilibrar, saber a hora de mente, agora você vai ficar em silêncio. Não é que ela se desligue, porque o programa dela é para pensar mesmo, e ela vai continuar pensando, só que você não vai dar atenção, você não vai colocar atenção plena nela, pelo contrário, você vai deixar ela falar, porque é o programa dela. Ok, esse é seu programa, mas eu não sou refém desse programa, né? Então, quando essa mente inferior está no comando, ela faz uma bagunça só. E quando ela está no lugar dela, ela age de acordo com o que ela tem que agir. E o mental superior é o que domina. Então, quando a gente consegue reestruturar e saber e conseguir pescar na hora que a nossa mente inferior está no comando ou ela quer mandar, esse é o grande pulo do gato. É o grande pulo do gato. Porque muitos pensamentos virão e vêm o tempo todo. A nossa questão não é eliminar pensamentos, é saber lidar com eles, né? Por exemplo, às vezes me advém um medo, algo assim. Você tem medo, cara? Eu tenho medo. Eu tenho situações de insegurança. Agora, como que eu vou lidar com esse medo? É saber aonde canalizar, é saber aonde interagir no momento certo. E isso advém da onde? Do nosso mental superior. Desse comando maior, do eu superior, que está acima, que ele está vendo. Tá legal, você tem escolha, você vai dar atenção
É essa mente inferior que quer te privar de tudo que você quer fazer, quer entrar num projeto, não, mas eu tenho medo, ai, já pensou, e se isso, e se aquilo, isso vem no meu pensamento, claro que vem, mas esses pensamentos não me dominam. Eu posso olhar para eles e falar, ok, eu sei que tudo isso pode até acontecer, mas isso não me domina. E seguir adiante. Entende a diferença de se tornar refém e de entender aquilo acontecendo, mas não deixar que aquilo limite a vida? Isso perpassa aqui na nossa mente. Oi, Gi, meu amor. Então é muito importante. E para isso a gente precisa mudar hábitos. Hábitos mentais, que tudo começa com pensamento. Eu estava lendo uma coisa que eu achei muito interessante. Imagina, faça a correspondência de cada pensamento seu. Pega um conta-gota que você tiver em casa, assim na gaveta ou em um vidrinho. Pega um conta-gota, pega 2 copos, um com água e outro vazio. E você vai, para cada pensamento, conta-gota, você puxa aquela água e para cada pensamento você vai pingando no copo vazio. Ao longo de um dia, o que vai acontecer? Até menos do que isso. Você terá transportado toda a água de um copo para o outro. E assim, se você continuar, imagina quantos copos você não vai encher, baldes, piscinas, sei lá mais o que. Que cada pensamento como uma gota de água, imagine o que poderá encher até um oceano. Nós nunca vamos parar de pensar, mas o quanto a gente pode estar em uma profunda conexão com a nossa estrutura, que aqueles pensamentos que podem virar um oceano, vai ser um oceano muito mais consciente, quando a gente adquire hábitos saudáveis, hábitos mentais saudáveis, onde vem o pensamento, você já observou que ele está ali e você consegue mudar, você consegue substituir o pensamento. Existia algo na minha vida, há um tempo atrás, que foi muito bom eu ter descoberto sobre a minha estrutura. E depois eu fui saber que isso é muito comum. Sabe aquelas coisas que a gente nem conta, mas quando a gente conta, a gente vê que é muito mais comum. Então eu fazia assim, vamos supor que eu tinha um projeto para fazer, tá? Um projeto. E aí, primeira coisa que me vinha, não, esse projeto vai dar errado, eu não sou capaz disso. Lembra aquela história que você foi fazer parte de um projeto da escola e ninguém ficou, e deu errado, e tudo deu errado, ninguém comprou material, você fez sozinha, não sei o que. Cara, eu fazia de um evento, eu acho que uma coleção de livros só de histórias a partir daquele pensamento. Ou seja, eu criava historinhas a partir de um único pensamento que eu tinha. E geralmente eram pensamentos o quê? Que me levavam lá para baixo e me faziam desistir sem sequer eu tentar algo. Porque eu tinha uma crença que eu não era capaz de dar conta daquilo. Entende? Isso era uma má utilização de um pensamento. E o pensamento está ali para eu saber o que fazer com ele. Agora, hoje em dia, eu passo por uma situação e quando começa a vir, porque ainda vem, eu falo assim, ei, sai daqui. Eu substituo logo o pensamento e coloco outro no lugar. Então, isso é um hábito saudável. Apenas foi uma gota daquele pensamento, porque eu não nutri mais, porque eu substituí, porque não é questão de parar de pensar, é substituir o pensamento. Então observe a sua vida em relação a algo que você passou na sua história. Como que você considera aquilo? E o que você pensa daquilo que você pensou lá, que você passou lá,
não é proveniente de pensamentos, hábitos que te levam lá para baixo. Que quando você substitui, ele deixa de ter aquele peso. É essa hora que tudo acontece. Ok? Então isso é uma ferramenta, gente, maravilhosa. Mas dá trabalho? Dá trabalho. E a gente tem que acionar uma consciência em nós, chamado do tal eu observador. Esse eu observador é aquele que não julga nem critica, mas ele sinaliza. É como se fosse, sabe aquelas setinhas que tem no Stories, que eu adoro seta? Aquela setinha que fica apontando algo, ele não está fazendo, só está apontando que algo não está legal ou que é algo para você olhar. Eu adoro aquela setinha, gente, porque eu lembro muito do eu observador. Ele é simplesmente isso, ele fica só assim. Olha bem para isso, só estou dizendo para olhar. Ele não critica, ele não julga, é uma consciência em nós, é uma consciência mansa, sábia, é maravilhoso. Então dá trabalho? Dá. Ressignificar exige um comprometimento com o quê? Com você e com a sua história. Quanto mais você se comprometer, mais você vai ficar fortalecido, fortalecida diante de algo que vai promover só o seu bem maior, né? Então, não é a sua mente que controla, como eu já falei isso, há uma consciência maior. Modifique o seu diálogo interno com você. A partir do quê? Daquele evento que você passou lá. Modifique o seu diálogo. Vê se você consegue detectar aí na sua história que diálogo você tem a respeito daquele assunto lá de trás. Se você puder fazer durante 3 dias uma observação contínua, com comprometimento, você vai ver o que vai acontecer com aquele núcleo lá de trás. Mas presta atenção, não é passar a mão na sua cabeça, porque muitas vezes a gente gosta de um drama, a gente gosta de sentir uma dor, e tudo bem. Se você ainda estiver nessa vibe, tudo bem. E eu tô falando mais de você porque é mais fácil para você entender, mas eu também. Nós temos uma estrutura, a nossa psique humana, que a gente se habitua a sofrer, que a gente se habitua a ficar num drama, a gente se habitua a tudo isso. Então, às vezes, é muito mais um hábito do que simplesmente uma dor. Observe, faça todo dia essa observação, várias vezes ao dia. Veja aqui no final de 3 dias o que você vai aprender de você. Você vai ver que não é tão grande daquela forma. E você vai reduzindo o seu marco de dor a partir de uma observação. Aí a dica. Então, isso tudo a partir do seu diálogo interno, da autoobservação e do comprometimento com você. Então, voltando lá à nossa linha, alguém tem algo a perguntar? Essa sou eu, infelizmente, do que eu falei do drama. Suzy, vamos bater um papo, querida, pra gente conversar sim. Olha, tem até uma música de um conhecido meu e da Majô, que fala da Gi também, né? É uma música que ele fez no momento que ele estava saindo de uma grande situação na vida dele, um aprendizado, entanto, né, Gi? E aí ele criou uma música, que ele é compositor, criou uma música, drama eu já não quero, drama eu não tolero, lero, alguma coisa assim. Porque ele viu que parte da dor que ele estava sentindo era porque ele mesmo estava no drama.
sabe? Mas isso precisa desse passo a passo que eu tô passando para a gente começar a pegar essas enrascadas que a gente se mete, porque faz parte da gente, Suzy, faz parte, querida. Só que não precisa ser sempre assim. Faz parte, da psique humana, mas a gente não precisa ficar ali. Quanto mais a gente for despertando para alguns núcleos que a gente pode já trazer consciência, melhor. Porque tem outros aí, porque a fila anda. Tá bom? Oi, oi, querida. Zegeder Lima entrou. Eu não tô sabendo o seu nome, eu vou chamar de Lima, tá bom? Então, gente, esse passo a passo faz com que a gente possa reconhecer realmente aquilo que a gente veio como núcleos, a gente reconhecer e a gente trabalhar esses núcleos em nós, tá? Então, feito a linha, traçado os marcos de dor, você agora pode escrever aí, né? Acho que ninguém tá fazendo agora, mas fica com uma atividade para fazer depois. Você vai escrever o que aquela dor trouxe de construção para sua vida. E, olha, vou dar o exemplo novamente do meu pai. Aos 2 anos, meu pai morreu. A consciência minha lá atrás, não foi tão lá atrás, né? Tudo bem, a criança de 2 anos sofreu, mas ela nem entendeu muito. Ela sentiu um grande vazio. Eu só fui traduzir esse grande vazio numa vida mais consciente. Acho que eu fui reagindo a essa dor pela vida, até chegar a um ponto, já adulta, que eu fui olhar para essa dor. Aliás, foi depois do meu divórcio que eu fui olhar para essa dor, que eu fui a vida toda fazendo, sabe o quê? Buscando um pai nos meus relacionamentos. Todo homem que eu conhecia, eu queria que ele fosse meu pai. Por quê? Aquela consciência da minha criança de 2 anos ainda estava chorando aqui dentro. Aquilo ainda me doía. Só que ela estava tão bem guardada porque eu meio que guardei para não sofrer muito, mas a dor vai passando para todo o ser e eu reagia como? Sentindo que eu era sozinha no mundo, sentindo que todo companheiro, toda pessoa que eu amava, ou todo homem que eu me interessava, eu colocava ele como meu pai, na posição de pai. Então, foi o jeito que eu encontrei, foi o jeito que minha consciência encontrou de abrigar aquela dor. Aí depois que veio o divórcio, eu entrei no caminho do autoconhecimento, eu comecei a olhar para essa dor. Eu fui sentir exatamente o que minha criança sentiu. Eu precisei ir lá embaixo, no dia que meu pai morreu, para poder sentir aquela dor. E ali eu comecei a refazer minha vida, a construir minha vida. Entendem agora que essas amarras do que a gente passa lá atrás, a gente vai esticando enquanto a gente não olha para ela, enquanto ela não é vista, não é reconhecida. E a gente vai reagindo à vida de acordo com aquela dor. Só que aquela dor, imagine que essa mão é a dor. A gente vai colocando uma roupagem. A gente põe várias coisas. Põe capa de celular, põe um livro, para não ver, para não ter acesso, porque aquilo dói. E o trabalho do autoconhecimento é esse, é tirar aquilo que encobre a dor. Dói? Sim, dói. Mas depois que ela é vista, ela se torna uma mão possível de usar para outras coisas. Então, aonde foi uma dor, eu vejo uma reconstrução na minha vida, sabe? Então, a atividade agora é você nesses núcleos de dor. E hoje, na consciência que você tem hoje, você ir lá escrevendo
Aí já também pode escrever na parte de cima isso. O que aquela dor te ensinou? Qual foi o aprendizado daquela dor? Se você consegue reconhecer, tá? Para mim, o aprendizado da minha dor foi que eu precisei aprender a caminhar na vida por minha conta, por minha própria conta. Ou seja, eu não precisava, não é que eu não precisava, deixa eu ressignificar isso. Eu entendi que eu precisava ser o meu próprio pai, sabe? Na consciência do que o meu pai poderia ter sido para mim, um provedor, aquele que me ensinasse a seguir pela vida, a tomar a vida de uma forma de ação, entender que os empreendimentos, que os projetos são para serem experienciados, enfim, seja o que for que um pai ensina, andar de bicicleta, jogar uma bola, aquele abraço apertado, a força do pai, né? Para o meu núcleo, que é único, é singular, como de cada um de vocês, né? Eu precisei aprender que eu não precisava me sentir só, que eu poderia entender que eu poderia fazer essa companhia e todas as outras pessoas pelo meu caminho, que eu poderia me desprender, que eu poderia seguir com a força do pai, da mãe e assim por diante, né? E eu não precisava buscar mais em parceiro nenhum a figura de um pai, porque ela já estava ressignificada aqui dentro em mim. Então isso eu fui entender tempos depois. E assim outras coisas, né? A adoção, aí eu fui entender que eu tive uma pluralidade, uma diversidade na minha criação, né? E onde houve desprezo, onde houve uma ausência, uma inadequação da criança se sentir doada, eu pude sentir a força do amor de mães, né? Que eu fui adotada por 2 mulheres, a força delas não precisarem parir uma filha para amar, a generosidade de se darem amor. Gente, então os aprendizados são muitos. Agora, eles vêm de um ponto do seu coração, daquilo que você sente realmente. E não algo como um catálogo que você procura a melhor resposta. A melhor resposta está no seu coração. Está nesse vínculo que você cria com a sua essência, com a sua verdade, com a sua estrutura. Essa é a melhor resposta para a sua vida, para as coisas que você passa, sabe? Então, é essa dinâmica da reconstrução da linha do tempo que faz sentido na nossa vida, fez sentido na minha, fez sentido em inúmeras pessoas que eu já atendi, pessoas de cursos, pessoas, clientes individuais. Então, faz diferença. Leva um tempo? Claro, gente, tudo é processual, tudo cumpre um processo. Você já pôs uma semente para germinar? De uma hora para outra ela se formou? Então, a natureza e a vida é uma coisa só. Agora, é um milagre quando a gente entende que daquela sementinha saiu uma tangerina, né? Você colheu um limão, tá ali o milagre. O milagre é esse, o milagre da vida, do processo contínuo e constante da vida em nós. É isso. Então, e aqui fica essa dinâmica. Se precisarem de ajuda ou de uma dica, é só ir lá no direct, mandar mensagem, que eu e a Majô Coutinho estamos lá para ajudar. A gente faz esse trabalho que a gente ama e, é claro, também é o nosso trabalho. A gente ama o que faz e faz o que ama.
né? Quer prosperidade maior do que essa? Sim, tem outras formas de prosperidade, mas estou dizendo assim que o nosso ponto a gente faz com muito amor tudo isso, né? A gente trabalha, nós temos essa página, né? Eu esqueço como se refere ao Instagram, eu esqueci agora. Enfim, essa página Dançando no Sonho é o nosso projeto, né? A gente está vendendo uma mentoria. E se vocês quiserem, quem ainda não faz parte da página, quiser entrar, é @dançando no sonho, mas sem ser cedilha. E por lá a gente dá conteúdos, né? Por lá, por essa página, a gente traz conteúdos e a gente convida você, a quem quiser, fazer parte dessa mentoria, fazer parte desse grupo de mulheres, desse grupo de pessoas que se unem para se curarem, para se autotransformarem, para que a consciência cada vez mais expanda, né? Isso é um dos carros-chefes do nosso trabalho, do nosso projeto. A gente tem várias coisas. E um deles agora é Dançando no Sonho, uma mentoria. Vão ser 8 semanas de trabalhos, de escuta amorosa, de conteúdos, dinâmicas, de imersões, um programa bem bacana. Lá na bio, para você conhecer, lá na bio tem um link. Clica lá naquele link, você vai ser direcionado à página e você vai saber do nosso conteúdo. É muito bacana, tá bom? E indiquem pessoas também para acompanhar a nossa página, para que a gente possa cada vez mais crescer. Quanto mais eu cresço, mais eu expando. Em quê? Em conteúdos, em dinâmicas, em tudo que eu posso trazer, não é? Esse é o mover da vida. Quanto mais eu expando, mais eu cresço. Quanto mais eu cresço, todo o meu entorno também cresce. E eu agradeço profundamente vocês estarem aqui ouvindo. Desejo muito profundamente que isso tenha tocado vocês, porque é isso que a gente acredita, né? O quanto isso foi liberador, quanto isso vai fazer sentido toda vez agora que vocês pensarem na sua história. Faça essa linha do tempo, escreva só fazendo um resumão, escreva aquilo que realmente trouxe um marco para a sua vida e se debruce sobre isso. É claro, se passar do limite a dor, procure alguém que possa te ajudar. Procure a gente, eu indico a gente porque é o nosso trabalho, mas você busca qualquer outra pessoa que possa te ajudar. E aí você vai ver que liberação. Imagina, gente, um marco de dor, só um exemplo rápido. É como se você tivesse uma fita amarrada lá naquele tempo lá que você sofreu. E você vai carregando aquilo. Agora imagine a liberação quando você desata aquilo que amarrava você, aquela consciência lá atrás, e deixa essa fita voltar para o tempo dela e você segue livre, você leve ressignificação para a sua vida. Olha quanta coisa você ganha. Muitas doenças advêm daí, muita dor de cabeça, mal-estar, baixa imunidade, vem de situações lá atrás atrofiadas, presas. Então, é liberador demais, ok? Fica aqui meu abraço. Alguém quer perguntar algo? Quer trazer alguma coisa? Tô lendo aqui agora. Que Deus te ilumine sempre. Nossa, gratidão, querida. Nossa, com certeza, com certeza. E o que você precisar e a gente puder ajudar, claro, né? Aí dentro de toda uma configuração, pode teclar com a gente, tá bom? Todo mundo aqui, Kelly. Quanta riqueza, deixa eu ver. Ah, Beth, ô parceira. Bacana, gente. Então, se ninguém tem nenhuma pergunta,
Eu aqui estou, posso responder, mas se ninguém tiver, a gente vai encerrar. Mas, gente, essa mentoria a Beth fez com a gente. A Gi vai fazer agora, né, Gi? Linda. E realmente, tem muita transformação. Todas nós nos transformamos juntas. É mútuo, o tempo todo, porque são conteúdos transformadores, né? Imagina, alegria de ter vocês juntos, sim, sim, juntos de mim, sim, sim, Beth. Gratidão, querida. E é sempre bom. Então vai lá na página, tá, gente? Faça parte dessa roda de ajuda mútua, de orientação, de cura, de tudo. Sim, nos descobrindo sempre, 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 sempre. É uma alegria fazer parte. E o nosso trabalho, pontualmente, é com mulheres. A gente lá no início meio que misturou tudo, mas nós decidimos trabalhar com mulheres, o universo feminino. E a gente tem aprendido muito com isso, diz muito mais respeito. Eu tenho muito mais autoridade de trazer argumentos, de trazer níveis de cura do sagrado feminino, né? E esse processo está sendo muito curador para mim, muito, que eu estou revendo a minha história, revendo todas as minhas questões a partir desse aprofundamento na energia feminina, onde a gente está estudando, a gente está fazendo uma mentoria puramente para mulheres. Então, é algo sem palavras, é lindo. Muito lindo. Então vamos lá. Se deem assim a oportunidade de olhar o material, de olhar realmente, nossa, está feito com muito amor. E você vai ver como é possível fazer parte. É muito possível. Muito. Não existe nada impossível quando a gente se compromete com o nosso crescimento. E para quem não puder, a gente continua com os conteúdos gratuitos também aqui na página. Nós lidamos com os dois, nós precisamos também do retorno financeiro, é claro, mas também nós dividimos com conteúdos gratuitos. Isso eleva demais a nossa forma de abraçar a todas. E cada um vai ter o seu tempo e a gente entende isso, tá bom? Isso, dá uma olhada lá na página, porque tem coisas que vale a pena, mesmo que você fala, eu não posso agora, embora não seja esse o termo, nesse momento eu escolho não fazer parte, porque é muito possível, gente, muito. A forma de pagamento é maravilhosa, e o que vocês vão ganhar é assim, esporadicamente maior, tá bom? Beijo grande. Então, se ninguém tem uma pergunta, com alegria estaremos juntas, sim. Permitam-se desde presente. Beijo grande, gente. E façam a linha do tempo. Depois me contem. Quem fizer, quem obter essa mudança de hábito, nessa elevação com o seu eu observador, depois me conta. Porque isso são pérolas que a gente vai arquivando para que a gente tenha muito mais condição de expandir, tá bom? Um beijo grande, um abraço, adorei estar aqui com vocês. Está fazendo muito bem para mim, vou ver a página, sim, gratidão. E qualquer coisa a gente conversa com a gente, né? A gente é muito acessível, muito. Boa noite, bom descanso. Sim, para vocês também, queridas. Beijo grande, gratidão. Deixa eu ver agora como que eu saio. Deixa eu ver.
Tá ao vivo, agora não tá.